Graças e paz a todos. Vamos para a parte 6 do React, né? Então, vamos lá. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Que o Senhor nos dê a tua sabedoria. Nós imploramos hoje e sempre. Amém. Então, parte 6 do React, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao material. E guardar o domingo é a marca da besta. Então, inclusive, acho que tem uma pergunta dessa, pessoal. A pessoa da equipe aí pode ver. Teve uma pergunta dessa no Instagram, não teve? Você pode colocar pra gente? Olha lá, ô César. Rafael Trajano. Ele pergunta assim: é verdade que a marca da besta é guardar o domingo, como dizem os adventistas? Tem isso na Bíblia, pastor? É só pedir um versículo. É só pedir um versículo. Fala, mostra um versículo que fala do domingo como sendo uma marca, uma coisa terrível para o cristão. Não tem. Eu digo que a Igreja Católica errou, porque com que autonomia eles foram lá no catecismo e colocaram assim, pegaram o decálogo e colocaram no catecismo alterando o quarto mandamento para o domingo. Isso está errado. Porque ele está falando do Antigo Testamento como se fosse domingo. É mentira, está errado. É sacanagem isso daí. Agora, a Bíblia anatematiza o domingo? É anátema? Não. Se reunir no domingo? Se levam a ceia no domingo? Jesus ressuscitou no domingo. A ceia do Senhor é no domingo. Enfim, então, dizer que a guarda do sábado é a marca da besta é uma idiotice teológica. Então, vamos pensar o seguinte, né? Uma coisa é a dificuldade de se mostrar que a marca específica lá de Apocalipse seja a guarda do domingo. Agora, outra coisa é você dizer que a Bíblia não anatematiza o domingo e dizer que isso é o que o Adventista está dizendo. O Adventista não diz que domingo em si é a marca da besta. O que o Adventista diz é que a obrigatoriedade de guardar o domingo como dia de descanso, forçando os cristãos a transgredirem o sábado, a trabalharem no sábado e descansarem forçosamente aos domingos, colocando o domingo como dia no lugar do sábado, é a marca da besta. Isso é um ponto. Então, vamos pensar o seguinte: Deus diz para não tomar outros deuses diante dele. Então, se eu faço isso, eu estou obedecendo a Deus ou a besta? Vamos pegar aqui o Apocalipse, né? Vamos lá para o livro do Apocalipse. Então, assim, não estou defendendo a interpretação adventista de que o domingo seja a marca da besta. Não estou defendendo que o sábado em si seja o selo de Deus. Agora, ele pode ser um dos motivos para quem recebe o selo de Deus? Obviamente, o sábado é um dia para ser guardado. E a pessoa voluntariamente o transgride, está em pecado voluntário, ela está em vias de receber o sinal de quem? De Deus ou da besta? Então vamos aqui, Apocalipse 12, tá? Ok? Então assim, assim como se eu pedir um versículo para ele de Gênesis a Malaquias dizendo que eu preciso na nova aliança do mandamento repetido, ele não vai ter. Se eu pedir para ele um estudo, mesmo de Paulo, que é o que eles idolatram, né? Que eles falam que a Adventista idolatra Ellen White, e realmente muitas vezes idolatra mesmo, mas eles idolatram Paulo. E mesmo que eu peça para eles apresentarem um estudo baseado em Paulo, que um mandamento precisa ser repetido com a base que Paulo utilizou, com a base bíblica que Paulo utilizou na época, para justificar que o mandamento precisa ser repetido na nova aliança, para que ele tenha validade. Que não seja justamente o contrário. Tem que ter uma base bíblica sólida, concreta, de Gênesis a Malaquias mostrando que determinados mandamentos iriam acabar, para que houvesse alguma possibilidade de validação disso, né? Então vamos lá. Uma mulher vestida de sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça, estava com dor de parto, né? Foi perseguida. E aí Miguel e os anjos batalhando contra o dragão, né? Então, e aí ele fala, quem venceu o dragão? Né? Venceram pelo sangue do cordeiro. Só pelo sangue do cordeiro? Não. Pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, ficaram obedecer a Deus mesmo com risco, com todo esse risco, né? E o dragão foi lançado por terra, perseguiu a mulher, e ela foi
protegida, né? E aí o que acontece? O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Então vamos pegar um contexto de coerência interna da crença adventista. Tá? Não estou dizendo que está necessariamente correto. Então vamos pensar o seguinte. Ele vai fazer guerra ao remanescente da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus, guardam alguns. No mundo evangélico, os mandamentos de Deus servem a... O que o César Cavalcante falou. A lei foi dada só para humilhar o ser humano. Mas se ela foi dada para humilhar o ser humano no passado, então ela só serve para humilhar. Os mandamentos só servem para humilhar o ser humano no presente também. Não tem sentido dizer que simplesmente por mágico o mesmo mandamento humilhava não humilha mais. Ele acabou de falar, toda vez que eu olho para o mandamento eu me sinto humilhado, né? Então veja, ele está dizendo que o remanescente da semente da mulher, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então se eu tenho um grupo que chama todo mundo de herege, porque esse grupo diz que, que tem um mandamento esquecido, pelo menos um, né? Mandamento esquecido, e que está sendo transgredido voluntariamente, as pessoas inventam um monte de regras não bíblicas, um monte de argumento que, se for usado para os outros mandamentos, mostram o quanto isso é falacioso, eles continuam defendendo isso, o que eles estão fazendo? Eles estão transgredindo voluntariamente esse mandamento. E não só transgredindo voluntariamente, perseguindo ideologicamente aqueles que se opõem, que dizem que tem que guardar esse mandamento. Então veja, fala assim, não precisa guardar. Por quê? Porque Paulo fala que não é para julgar, mas ele, o tempo inteiro ele tá recriminando a pessoa por guardar o sábado. Você percebe? Ah, não é para guardar, que não sei o quê, porque ele chega a falar isso, chega a falar aquilo. Né? Mas se é indiferente, deixa a pessoa pregar que guardar o sábado. Porque se é indiferente, se cada um faz o que quiser, né? Em relação ao dia de guarda. Mas veja, os que guardam os mandamentos, se o sábado está entre os mandamentos, e as pessoas que dizem servir a Deus não servem, e elas estão ou colocando um dia no lugar desse dia, ou dizendo que pode servir qualquer dia, tanto os que colocam um dia no lugar desse dia, impropriamente, como os que dizem que não precisa se preocupar, se é necessário se preocupar, eles estão fazendo o trabalho de quem? Não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do próprio inimigo. Aí nós vamos para Apocalipse 13. Fala da besta, né? Nome de blasfêmia, semelhante a leopardo, a chaga foi curada, e ela tem poder para agir por 42 meses, né? Fazer guerra contra os santos e vencê-los. E poder sobre toda a tribo, nação, língua, né? Fazer guerra contra os santos e vencê-los. Qual é a única forma de fazer guerra contra os santos e vencê-los? Tirar a vida dos santos, né? Porque do contrário não se vence os santos. Não é isso? Se você olhar na Bíblia, não se vence os santos. E adoraram a todos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Então veja, se as sementes são os que guardam os mandamentos de Deus, os que não estão escritos no livro da vida são quem? Que não guardam ou fingem que guardam parcialmente. Se alguém leva em cativeiro irá, né? Então, e ele fala aqui está a paciência dos santos, aí fala da outra besta, faz sinais, né? E foi concedido espírito à imagem da besta para que ela falasse, fez a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Esquece o sábado, esquece a questão de sábado. Um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. E quem tem o sinal da besta? Bom, não é aquele que está sendo perseguido, não é a semente da mulher que está sendo perseguida por guardar os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então é aquele que ou não tem os mandamentos de Deus, ou não segue corretamente os mandamentos de Deus, não quer, escolhe qual mandamento vai seguir, ou aquele que não tem o testemunho de Jesus, ou que não tem os dois. Então, é óbvio, se Deus fala do sábado como o dia para ser guardado, de Gênesis a Malaquias ele fala da necessidade de obedecer a todos os mandamentos,
Ele fala que... Então, veja, a Bíblia fala que os mandamentos são para todos. O mundo, então, em geral, fala que é só para o judeu. A Bíblia fala que os mandamentos são para a vida. Cristãos, em geral, usam Paulo para dizer que o mandamento é para a morte, é para a humilhação. A Bíblia fala que o mandamento é para a vida, é para a alegria, que o sábado é sinal de alegria, tanto que quando Deus vai punir, ele priva do gozo, da alegria, do sábado, das festas. Fala que tudo isso é para a alegria do povo e não para humilhar o povo. Quer dizer, aquilo que Deus diz que é para animar o povo, ele fala que é para humilhar. Quer dizer, está se adequando a quem aqui? Vamos ver. Ó, povo de Deus, esquece a questão do sábado como sinal da besta, tá? Povo de Deus, semente perseguida pelo dragão, que se ira contra a mulher. Guarda os mandamentos de Deus. Se guarda os mandamentos de Deus, vão receber o sinal de quem? Da besta? Não, de Deus. E que não, então quem são esses aqui que obedecem à besta, né? Que faz com que as pessoas adorem a primeira besta. Quem está adorando a primeira besta? Quem guarda os mandamentos de Deus? Não. Quem guarda os mandamentos de Deus está sendo perseguido. Então, quem que tá tendo aqui, né, recebendo um sinal na mão ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver sinal, o nome da besta ou o número de seu nome. Então, assim, independente de seu sábado ou de qualquer coisa que seja, veja, o sinal da besta garante que aqueles que adoram a besta possam comercializar. Isso aqui é simbólico? Obviamente que não, né? Tem a ver com comprar ou vender. É, no sentido simbólico, no sentido literal, né? Faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, né, seja posto um sinal, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número de seu nome. Então, uma restrição. Essas pessoas sofrem restrição, servos de Deus sofrem restrição por obedecer a Deus. Os que não obedecem, né, eles não recebem restrição. E aí fala aqui do 144 mil, né? Não se contaminam porque são virgens, não contaminaram com mulher porque são virgens. Seguem o cordeiro para onde quer que ele vá, dependente do que aconteça. Foram comprados como primícia por Deus por cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles buscam. O que é um irrepreensível? Será que é alguém que transgride voluntariamente um dos mandamentos? Não, segundo o próprio livro de Hebreus que ele usou, não, não é. Não é uma pessoa que transgride voluntariamente o mandamento. Então, se o sábado for mandamento de Deus, ele está indo contra o sábado, ele está indo contra quem? Contra o próprio Deus. Essa pessoa vai receber o sinal de Deus ou da besta? Então, veja. Se a guarda do sábado é um mandamento de Deus e o mundo cristão está desobedecendo, eles estão aptos a receber o sinal de Deus ou o sinal da besta? Eles são irrepreensíveis diante de Deus? Eles estão negando o mandamento? Eles estão pegando, achando que só um escritor da Bíblia merece atenção e nenhum outro escritor merece atenção? E ao invés de buscar ou rejeitar esse escritor como uma pessoa não inspirada, ou verificar se existe possibilidade de adaptar, de ajustar o que esse escritor fala ao restante da Bíblia, eles pegam esse escritor como grande escritor e rejeitam todos os outros e tentam forçar a harmonia dos outros, dizendo que os outros estão dizendo que não dizem. Então, quem que está apto para receber o sinal? Né? Aí um anjo que vinha pelo meio tinha um evangelho eterno para pregar aos que andam sobre a terra, a nação, tribo, língua, dizendo: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, para adorar aquele que fez o céu. Né? E aí ele fala assim, ó, caiu Babilônia, o segundo anjo, né? Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E o terceiro, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa e na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Ele fala assim, a quem adora a Deus verdadeiramente, que busca obedecer, guarda seus mandamentos, o que está reservado? Salvação. E aquele que desobedece, que adora a besta, que é a sua imagem, recebe o seu sinal, tá? Olha aqui, ó. Vinho da ira de Deus, né? Atormentado com fogo, seu tormento, não tem repouso. E aí, quando ele fala de tudo isso em relação à besta, ele fala assim, ó,
Aqui está a paciência ou perseverança dos santos, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurados os mortos que morrem desde agora morrem no Senhor. O que são os que morrem desde agora no Senhor? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então é fé com obras. Apocalipse está dependendo fé com obras, não é fé sem obras. Né? Quem são os santos? Quem são os bem-aventurados aqui para que descansem de seus trabalhos? Que buscam obedecer e ter a fé. Então quem vai receber o sinal da besta? É quem não obedece. Agora, precisa desobedecer a todos os mandamentos para ser rejeitado por Deus? Nós já lemos, né? Eles mesmos disseram, né? Qualquer que guarda toda a lei e tropeça num só ponto se torna culpado por todos. Então, se eu voluntariamente, sabendo disso, que aquele que tropeça num só mandamento se torna culpado por todos, eu voluntariamente resolvo me tornar culpado por todos os mandamentos, transgredindo voluntariamente um deles, estou recebendo sinal de quem? Né? Então, vamos lá. Baseado em quê, meu Deus do céu? Em nada. Baseado em nada. Entende? Então, não tem a mínima possibilidade, mas todo adventista, ele tem como é que eu vou dizer aqui? O fantasma do decreto dominical. Todo adventista, escolha um adventista, por mais capacitado que seja, ele está esperando um decreto dominical, onde todo mundo vai ter que descansar no domingo, somente para pisar na ideia do sábado. Pastor César, nós temos aqui um pouco mais de 500 pessoas, 530 pessoas ao vivo nos assistindo aqui. Eu vou aproveitar, pessoal, você pode fazer perguntas aqui agora. E eu vou ler algumas perguntas aqui do nosso chat ao vivo, para prestigiar você que participa ao vivo e metralhar aqui o pastor César com relação a isso. Então, enquanto você faz a pergunta aí, eu vou deixar você aproveitar agora aqui para você poder responder. Pastor César, os adventistas também dividem a lei de Deus e a lei de Moisés, né? Tem isso também. Que em Neemias 8 não tem essa divisão. Parece que Neemias 8 lá mostra que a lei de Deus é a lei de Moisés, a lei de Moisés é a lei de Deus, né? Mas eles dividem em lei moral, lei cerimonial, leis civis, estatutos, leis de dieta alimentar e tal. Mas existe essa divisão, assim, na Bíblia? Olha, assim, os 10 são morais, os 10 mandamentos são morais e o restante é cerimonial? Olha, eu não sou um anti-adventista, tá? Sim, claro. Eu não sou um anti-adventista. Muita coisa... Imagina se ele fosse, né? Pela forma como ele falou desde o começo imagina se ele fosse. Ele não é só anti-adventista. Ele é anti qualquer pessoa que guarda o sábado. Assim, todo mundo que guarda o sábado, né? Seria bom ele, usando essas falas de Paulo, por exemplo, com um judeu, que tivesse a noção de que, não que tivesse que defender Paulo a todo custo, mas uma pessoa que falasse para ele assim, tá, mas você gosta tanto de texto, qual é a base textual de Paulo para o que ele está falando? Ele chegou nas pessoas da época e só disse assim, Deus me revelou isso e é isso que vocês têm que aceitar, é isso que ele fez, né? Que os adventistas falam, eu acho que tem razão. Por exemplo, a dieta alimentar. Tem uma cidade nos Estados Unidos, eu não sei o nome agora, mas qualquer pessoa dá um Google aí, que é predominantemente adventista, como tem cidades que são predominantemente mormons, nos Estados Unidos tem esses negócios. Sim. E essa cidade, a dieta é vegetariana, tem toda uma ideia lá com base nos livros da Ellen White do conceito sobre saúde. E essa cidade, Carlos, é a cidade que tem maior longevidade de... Veja. E ele reconhece o quê? Então, veja, ele fala um monte de coisa, etc. E ele fala assim, e eles têm maior longevidade baseada nos livros de Ellen White. O mínimo que uma pessoa, né, não estou aqui defendendo Ellen White, tá? Mas o mínimo que eu tenho que fazer é o seguinte, mesmo que eu reconheça que Ellen White não é inspirado por Deus, mesmo que eu reconheça que Ellen White teve falhas no que ela escreveu, que ela não deve ser vista como alguém infalível nos seus escritos, nada disso, eu tenho que olhar e falar assim, qualquer que seja o modo que ela usou para reunir isso, está trazendo benefícios, então o mínimo que eu tenho que ter em mente é assim, tem coisas úteis aí. E aí ele reconheceu, né? Todos os Estados Unidos. Então eu não sou... É comprovado até cientificamente. Qualquer nutricionista, né? Que se você for falar, ele vai falar, não, claro, se você comer mais saladas, mais fruta, mais não sei o quê, se o açúcar que você comer vier da fruta e não industrializado, enfim. Então, eu não sou um anti-adventista e eu não quero aproveitar cada oportunidade que eu tenho para ficar lascando a lenha adventista. Claro. Não fui chamado para isso. Para mim, o adventismo é uma seita por N problemas. O sábado é um deles, mas tem outros problemas maiores do que o sábado dentro do adventismo. Concordo. Então, veja. E obviamente, quando ele fala adventista é só um exemplo. Então, todo aquele que prega a favor do sábado, para ele, é uma seita.
Então, veja, esse é o problema, né? O mundo cristão, o mundo dito científico, você discorda do que a maioria diz, é um negacionista. No mundo cristão, se você, ou mesmo, eles consideram como seita não só cristãos que aceitam o sábado, mas os judeus por negarem a Jesus e manterem o sábado. Mesmo que, quando a gente vai analisar os livros de Gênesis a Malaquias e vai pensar no sábado deixando de existir, isso não tem lógica. Mesmo que, quando a gente olhe para Levítico 11 e a gente olha ali e vê que não tem nada a ver com cerimônia, eles aleguem que, olha, isso aqui apontava para Cristo. E aí, quando se fala assim, olha, tem essa distinção entre cerimônia e não cerimônia? Bom, a lei é uma só. Agora, existem aspectos cerimoniais da lei? É óbvio. Óbvio. Oferecer sacrifício tem a mesma característica que não tomar o nome de Deus em vão? Pelo amor de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão é preventivo, por exemplo. Os 10 mandamentos são preventivos. Olha, Deus está falando, ó, você tem que buscar obedecer isso aqui. Você não pode transgredir isso aqui. Aí quando ele fala assim, ó, se você cometer determinados pecados, você vai oferecer sacrifício. Isso é o quê? Remediativo. Existem mandamentos preventivos e remediativos. Quando Jesus, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do próprio Jesus, né? Então veja bem. Mateus 19:8. Olha só. Veja bem. Disseram eles, então por que Moisés, obviamente que não foi Moisés, né? Porque foi Deus que deu a lei para Moisés, mas por que Moisés? Porque Deus deu a Moisés a carta de divórcio a repudiá-la. E repudiá-la. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Foi Moisés que decidiu, a lei não. Então quando Jesus fala Moisés, por causa da dureza dos permitiu, Deus permitiu a Moisés organizar a carta de repúdio, né? Carta de divórcio, no caso, por causa da dureza dos corações. Mas ao princípio não foi assim. E por quê? Quando nós pensamos em dureza dos corações? Porque nem toda pessoa vai ser leal ao casamento, nem todo casamento vai valer a pena continuar até o fim. Dependendo da situação, você vai pegar um homem que trai a esposa, que bate na esposa, que machuca. Não. Então por isso que ele fala, por causa da dureza do coração, permitiu repudiar. Então veja, isso é diferente de algo daquilo que ele está falando aqui. Olha só, no princípio, o que Deus estabeleceu? E ele estabeleceu o quê? Um homem, uma mulher, permanecer juntos. Então, no ambiente perfeito era para ser assim, mas enquanto os dois estiverem seguindo esses padrões, então o casamento permanece. Mas se foge desse padrão, se entra na dureza do coração, então ele fala, então, a partir daí, se permite a lei do divórcio. Então, isso aqui é o quê? Isso é um aspecto é, que também, né, ele é tanto remediativo como preventivo nesse caso, porque ele é remediativo em que sentido? Olha, se não funcionar, se você vê que a pessoa não está e que o negócio só vai te prejudicar, não vai trazer benefício, então utilize dessa ferramenta. Mas o ideal é que se permaneça, tendo condições de permanecer, que se permaneça. É isso que ele está falando, né? Então veja, esses são aspectos, né? Quando Jesus fala assim, por exemplo, olha só, fala. Vamos ver se eu acho.
Então, o próprio Jesus falando aqui, ó. Ai de vós, escribas fariseus, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, desprezais o mais importante da lei. Então, Jesus está dizendo que tem coisas mais importantes e coisas menos importantes da lei. Tem algum lugar onde está escrito que tem coisas mais importantes e menos importantes da lei expressamente? Não. Como se deduz isso? Pela análise do que está escrito. Ele fala, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, tem distinção? É a mesma lei, mas tem distinção entre mandamentos? Tem distinção entre mandamentos. Né? Tem uma parte também que um rapaz vai questionar Jesus, né? E aí ele fala assim, reconheço, e aí eu não me lembro, né? Qual seria a parte? Marcos 12, 33 e 34. Então vamos lá, Marcos 12, 33 e 34. Então, ó, tendo se aproximado dos escribas fariseus, né, qual é o primeiro dos mandamentos? O primeiro é, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento, todas as forças, esse é o primeiro mandamento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, Jesus estabeleceu uma distinção entre os mandamentos? Estabeleceu. Mandamentos maiores e menores. Né? E aí, dentre amar a Deus e amar ao próximo, ele fala, olha, existe uma distinção aí entre dízimo, hortelã, dízimo das coisas mínimas e a justiça, a misericórdia, a fé, e são superiores e inferiores. Todos são importantes. Mais importantes, menos importantes, mas todos são importantes. Né? E aí o escriba disse assim, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, né? E que amá-lo de todo o coração, entendimento, alma, força, e amar ao próximo é maior que todos os holocaustos, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então ele está fazendo uma distinção entre os mandamentos que envolvem amar a Deus e ao próximo. E a Bíblia, quando ela fala de amar a Deus e ao próximo, ela fala do quê? Não adulterar, de não furtar, de não assassinar. Então, ou seja, os mandamentos preventivos e são mais importantes que os remediativos, ou seja, mandamentos que envolvem evitar o mal são mais importantes do que os mandamentos remediativos. Quer dizer o quê? Eu tenho que buscar obedecer para não precisar depender cada vez mais dos holocaustos e sacrifícios. E aí Jesus, vendo que ele havia respondido, sabiamente diz, não está longe do reino de Deus. Então ele fala assim, olha, eu reconheço que existe diferença entre os mandamentos preventivos, que estão ali alinhados com amar a Deus e ao próximo, eles são mais importantes que os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, então Jesus reconheceu a distinção entre os mandamentos, sim. Ele reconheceu uma distinção entre os mandamentos ditos, vamos colocar aqui, né, tecnicamente, morais e cerimoniais, sim. Porque holocaustos e sacrifícios são o quê? Mandamentos cerimoniais. Remediativos, existentes por causa do pecado. E os outros mandamentos, eles são existentes justamente para que não haja pecado. E aí, quando o homem diz que é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios, que amar de todo o coração, entendimento, alma, todas as forças, e amar ao próximo, quando Deus disse isso, ele falou o quê? O que significava fazer isso? Obedecer aos mandamentos, estatutos que ele deu. Quando nós olhamos lá, né, em Deuteronômio 30, nós vemos lá, Deuteronômio 30, né? A gente vai reforçando, né, as passagens, né? Olha só. Quando sobreviver essas coisas, bênção ou maldição, te recordares delas para que te lançar o Senhor Deus e te converteres ao Senhor Deus, não dando ouvido, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que ordeno,
com todo o teu coração, com toda a tua alma. O que é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma? Dar ouvidos à sua voz com todo o coração, toda a alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. Ele se compadecerá de ti. E aí ele fala assim, ó. O Senhor circuncidará, cortará, purificará o seu coração, o coração da sua descendência, para amares ao Senhor teu coração, alma e entendimento, para que vivas, né? E o Senhor Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos, para prosperar. Quando? Quando deres... E o que ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo? Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma. Então, quando ele fala o que é converter e amar a Deus de todo o coração e toda a alma? Obedecer aos seus mandamentos. E nesse processo de conversão, de obedecer a todos os mandamentos, existe uma hierarquia de mandamentos segundo que nós vemos aqui, que é o quê? Bom, os mandamentos preventivos, ou seja, porque isso aqui é o quê? Holocausto e sacrifício. O que envolve isso aqui? Todo o serviço do templo. É todo o sacrifício por causa do quê? Para que serve o sacrifício? Se a gente for olhar lá, né? Olha só. Oferecer sacrifício de justiça, confiar no Senhor. Essa é a lei do sacrifício pacífico que oferecerá ao Senhor. Levítico 7. Né? Se oferecer por oferta de ação de graças, sacrifício de ação de graças, bolos ázimos, corões amassados, né? Com bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, sacrifício de ação de graças. Então, ó, sacrifício de ação de graças, né? Isso aqui é o quê? Né? Isso aqui é para agradecer a Deus pelas misericórdias dele, etc, né? Para honrar a Deus. Mas isso ele considera o quê? Mesmo o sacrifício, quando ele fala holocausto e sacrifício, se a gente for parar para pensar, mesmo o sacrifício de ação de graça seriam menos importantes. E Jesus coloca isso como uma resposta sábia, né? Então, segundo o que está lá a respeito de Jesus, ele faz uma distinção entre os mandamentos da lei. De toda oferta oferecerá uma parte oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergir o sangue de oferta pacífica. A carne do sacrifício de ação de graças comerá no dia do seu oferecimento. Se o sacrifício for oferta, sua oferta for voto, voluntária, né? No dia que oferecer, ela ficará também, se comerá no dia seguinte. Né? E aí nós temos o que? Nós temos sacrifício de ação de graça, de agradecimento ao Senhor, né? Não sacrificará o sangue do sacrifício com pão levedado, o sacrifício da festa da Páscoa ficará de noite para amanhã, as primícias dos seus frutos oferecerá a Deus, né? Conforme o teor das palavras. Então tudo isso tem a ver o quê? Com gratidão a Deus. Então veja, mesmo o aspecto cerimonial da lei, ele tem a ver o quê? Com gratidão a Deus, com agradecer a Deus por ficar feliz com o que Deus fez, né? Quando oferecer sacrifício de louvores ao Senhor, oferecereis a vossa vontade. Vamos ver aqui onde. Quando preparardes um novilho para o holocausto e sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos. Né? Veja que quando começa tudo isso aqui, quando a Bíblia fala de ofertas ao Senhor, etc., depois do pecado. Né? Será que eu ofereceria isso seria oferecido antes, de forma simbólica, como gratidão a Deus? Claro que poderia. Você vai lá, oferece, depois você, né? Oferece em que sentido? Agradece a Deus, Senhor, isso aqui é simbolicamente para ti. Aí você iria lá e comer sem o pecado? Poderia. Mas o contexto de sacrifício geralmente está ligado a quê? Ao contexto depois do pecado. E aí nós temos o quê? O líder falando, né? Aquele que questionou Jesus, né? É um dos escribas, né? E falando, isso é maior que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele fala, não está longe do reino de Deus. Então, Jesus também concordava com essa ideia de distinção dos mandamentos. Então, a mesma lei, mas com características distintas. Né? Agora, é correto dizer que 10 mandamentos, lei moral e livro da lei cerimonial? É errado. Até o próprio Adventismo reconhece isso, né? Fez uma certa
ajuste em relação aos estudos, né, que eram feitos no passado, né, mas vamos ver aqui. Mas eu não sou um caçador de adventistas, não sou um cara que fica. Não tem problema de complementar. Porque eu tenho amigos assim, que adventistas são demônios, e não sou assim não. Por exemplo, quando o adventista fala assim, tem lei moral e cerimonial, tem mesmo. Tem coisas que são cerimoniais lá. Não existe essa divisão, tem na Bíblia? Não. Deus disse que tem parte moral e parte cerimonial? Não. Não diz. Só que os adventistas dividem a lei moral e lei cerimonial, e eu não acho que é um grande problema entendermos que algumas coisas do Antigo Testamento... Bom, Deus disse, claro que Deus disse, pelo amor de Deus. Se Deus diz que tem mandamentos que são obedecidos independentemente de cerimônias, e para outros determinados mandamentos tem um rito cerimonial, então Deus está dizendo que tem mandamentos cerimoniais e não cerimoniais. Ainda que o termo moral não seja o mais adequado, existem mandamentos cerimoniais e não cerimoniais. A guarda do sábado, ela tinha uma limitação no cerimonial? Não, o cerimonial era feito no sábado. Mas o descanso era limitado às cerimônias? Não. Então, ou seja, aspecto cerimonial e aspecto não cerimonial, mas o descanso no sábado tinha a ver com cerimônia? Não. Mas era feito cerimônia no dia do sábado, de sacrifício. E quem sacrificava? Então, as pessoas levavam o sacrifício, os sacerdotes faziam o sacrifício. Isso significa que o sábado... E veja, quando eles diferenciam o sábado, eles comparam, inclusive, o sábado com aspectos de holocaustos e sacrifícios, como uma justificativa para o sábado ser diferente. Para tentar justificar, logicamente, o sábado não ser um mandamento de Deus. Então, eles reconhecem em si, mesmo que implicitamente, a diferença de moral e cerimonial, de não cerimonial e cerimonial. Agora, Deus estabeleceu ou não? Claro que ele estabeleceu. Veja, ele precisa, quando é conveniente para ele, ele precisa de coisas expressas de Deus dizendo assim, ó, isso é cerimonial. Deus precisa dizer isso? Não. A característica do mandamento mostra que ele é cerimonial. Ele é voltado às cerimônias, né? Olha, você vai pegar o sacrifício, você vai fazer dessa forma, né? Seria o mesmo que ele dizer assim, ó, Jesus não falou que o batismo é cerimonial. O batismo tem toda a característica de cerimônia. Vai lá, você se abaixa, né, na água e depois se ergue. Ou um pastor pega você e, que nem entre os judeus, né, você se abaixa, você se ergue. Entre os cristãos, o pastor abaixa você e depois ergue. Isso é uma cerimônia. Precisa escrever que é cerimônia para a pessoa ver que é cerimônia? Óbvio que não, né? Então Deus falou que é cerimonial? Claro que ele falou. Quando que ele falou que é cerimonial? Quando ele mostrou o ritual que é para ser usado para seguir aquilo. Simples, né? Não tem muito segredo isso aí. E para quê? Então, até quando ele diz concordar, ele tem que dar uma alfinetada, e não estou falando isso em relação ao adventismo. Estou falando isso em relação à Bíblia. Está nítido que Deus está falando ali que uma coisa é cerimonial e outra coisa não é cerimonial. Ele fala que não, que Deus não falou, né? Não tem isso na Bíblia. Então, assim, parece uma má vontade, né, em reconhecer as coisas, por mínimas que sejam, né? Da lei dos 613 mandamentos, tem a ver com cerimônias, tem a ver com os holocaustos, oblações, não sei o que lá. Outras partes têm a ver com a dieta, outras partes têm a ver com leis civis, né? O seu escravo, não sei o que, o boi que foi roubado, não sei o que. Eu não acho que isso é um grande problema. Só que... Então, veja, e por que ele fala assim, não, tem isso mesmo. Por quê? Porque como é que eles vão justificar que tem uma série de mandamentos que não está expresso, os 613 mandamentos, que não está expresso no Novo Testamento? Como é que ele vai justificar? Né? Vamos pensar o seguinte, está expresso lá no Novo Testamento que se o boi do meu inimigo se perder, eu deveria guardar ele para devolver para ele? Não está expresso. Está expresso em algum lugar? Não. Pode-se deduzir isso? Pode. Da mesma forma que eu consigo deduzir uma série de outras coisas. Agora, para isso eu tenho que reconhecer que não precisa estar expresso a palavra ali. Faça assim, isso é cerimonial. A própria característica da coisa mostra. Agora, esses mandamentos que ele alega serem civis, são civis? Não são. Pelo menos não deveriam ser considerados como civis. Mas por que porque ele não quer? É porque assim, já basta as confusões que eles fazem, né, para defender Paulo, né? Então eu vou olhar para um monte de mandamento que não tem como justificar ter deixado de existir, eu vou falar que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu a necessidade de eu ver um animal de um inimigo e ir lá devolver para ele e não fazer mal. Então veja,
Jesus cumpriu a necessidade do descanso. Jesus é o verdadeiro descanso. Então eu não vou deixar a terra descansar. Eu vou sugar a terra enquanto der. A terra não, der mais, não tem mais condição de fazer nada. Eu não vou dar descanso algum para a terra. Jesus é o meu descanso. Então essas pessoas sabem que se elas se aprofundar a coisa, não tem lógica no que eles falam. Eles baseiam único e exclusivamente numa interpretação, estando correta ou não, isolada de Paulo. Quando o adventista divide isso doutrinariamente, porque eu acabei de dizer que eu não vejo problema, mas para eles isso é uma doutrina. Lei moral é uma coisa e lei cerimonial é outra coisa. Só que essa divisão, quando é doutrinária, não passa pelo exame de Mateus capítulo 12. Porque lá em Mateus capítulo 12 está escrito assim, ó. Nós acabamos de ler aqui, né? Não passa pelo contrário, né? Passa, né? Ou seja, Jesus reconhece que existem mandamentos que são mais importantes do que os holocaustos e sacrifícios, né? Jesus naquele tempo era um dia de sábado e passou Jesus pelas searas. Olha, estando seus discípulos com fome, entraram para colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram que eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Perdão, e Jesus... Mateus, eu estou lendo Marcos. Um dia. Aponta lá o texto lá de Samuel 21, dizendo: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e tal. Ou não lestes na lei, aí presta atenção no versículo 5, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Então quando a gente diz aqui divide cerimonial e moral como doutrina, e ele vem conversar, eu falo o seguinte: qual das duas partes da lei é maior, a moral ou a cerimonial? Ele vai dizer qual? Moral. A moral. Ok, Jesus disse assim, ó, não lestes, o sábado ele fala que é moral. Sim. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado, Que seria moral. que é moral, para fazer o quê? Ou cerimônia. Então Jesus diz que eles fazem isso e ficam sem culpa. Então eu pergunto para um adventista assim: é possível quebrar uma lei moral por causa de uma cerimonial e ficar sem culpa? Ele diz: não. Eu falei: então tem que ler Mateus capítulo 5, capítulo 12, versículo. Então veja, é muita interpretação errada, né, cara? É muita vez que eu já estou, acho que no 6º vídeo, e é tanta interpretação errada que a gente tem que, né? Olha só, vamos lá, vamos pegar Marcos, conforme nós vimos, né? Marcos 12. Olha só. O que ele está dizendo, basicamente, é que Jesus se contradisse quando nós comparamos Marcos 12 com Mateus 12, porque veja só. O Marcos 12 nós acabamos de ler, né? Ele aqui. Amá-lo de todo o coração, entendimento, alma, força, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E nós acabamos de ver que o que é amar, tal, é obedecer. Amar leva a obedecer. Obedecer não necessariamente por amor, mas amar leva a obedecer. Então, quando a Bíblia fala de amar a Deus, a Bíblia fala assim, ó, o amor a Deus vai levar vocês a obedecer. Então, o que é mais importante do que os holocaustos e sacrifícios? Qual o aspecto do amor a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é mais que os holocaustos e sacrifícios? Todos os outros mandamentos que não estejam envolvendo holocaustos e sacrifícios. Então, e aí Jesus fala, viu que respondeu sabiamente. Então Jesus está dizendo, tem uma diferença assim, o moral, o não cerimonial é mais importante que o cerimonial. Agora, vamos para Mateus 12. Veja só o que ele fala, né? Vamos pegar aqui novamente. Na lei, aí presta atenção no versículo 5. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Então quando a gente diz isso aqui, divide cerimonial e moral como doutrina, e ele vem conversar, eu falo o seguinte: qual das duas partes da lei é maior, a moral ou a cerimonial? Ele vai dizer qual? Moral. A moral. Ok, Jesus disse assim, ó, não lestes, o sábado ele fala que é moral. Sim. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado, Que seria moral. que é moral, para fazer o quê? Ou cerimônia. Então Jesus disse que eles fazem isso e ficam sem culpa. Então eu pergunto para um adventista assim: é possível quebrar uma lei moral por causa de uma cerimonial e ficar sem culpa? Ele diz: não. Eu falei: então tem que ler Mateus capítulo 5. Então, é possível quebrar uma lei moral por causa de uma cerimonial? Veja só, se Jesus estivesse ensinando que os sacerdotes estavam quebrando a lei, ele simplesmente assim, não seria o Messias, ele estaria cometendo um erro básico de interpretação. Porque o sacerdote não está violando a lei. A lei manda que ele continue o sacrifício, inclusive aos sábados.
O mesmo Jesus que concordou que a resposta do escriba era sábia quando ele disse que amar a Deus, etc., era mais importante que os sacrifícios. Então, o próprio Jesus falou que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amar é mais importante do que o sacrifício? É. Amar é mais importante do que os sacrifícios e holocaustos. Amar a Deus de todo o coração. Mas como é que eu manifesto amor a Deus de todo o coração? O que é amar a Deus de todo o coração? O que é amar o próximo como a si mesmo? Veja que se eu não tiver normas específicas, tudo isso fica vago, né? Os próprios escritores do Novo Testamento reconheciam que amar olha, tais mandamentos revelam, quando Paulo mesmo fala, né, de determinados mandamentos, ele fala assim: se houver outros mandamentos, tudo se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Você fala amar ao próximo tem um aspecto prático, que é fazer esse mandamento, obedecer esse mandamento, esse. Então os mandamentos preventivos são mais importantes que o remediativo? Sim. Agora, quando você está sujeito à transgressão, você precisa dos remediativos quando? Todos os dias. Então essa é a intenção de Deus, sacrifício todos os dias. Você precisa do perdão todos os dias, você precisa estar buscando a Deus todos os dias. Por quê? Porque a qualquer momento você pode estar em pecado. Né? Então isso significa que eu vou pecar constantemente? Não, mas eu tenho que pedir perdão a Deus constantemente pelo meu pecado. E é isso que o texto está dizendo. Então ele fala assim: os sacerdotes violam a lei? Não. Quando ele fala violam o sábado, qual seria o mais coerente aqui, considerando que há uma variedade de significados para uma mesma palavra? Trabalham no sábado. Esse seria o mais coerente. Não vejo que no sábado os sacerdotes no templo trabalham aos sábados? Essa seria uma tradução idiomática mais coerente. E ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se você entender que misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, ele está dizendo que no sábado posso transgredir o sábado? Não. Ele está dizendo que, está falando assim, ó, existem trabalhos que precisam ser feitos, inclusive aos sábados, como eu já coloquei no outro vídeo, né? Existem trabalhos que precisam ser feitos, inclusive aos sábados. E aí depois ele fala: qual dos homens que tendo uma ovelha no sábado cair numa cova não lançará e a levantará? Então, o que Jesus está falando aqui, que ele está usando como regra, é uma exceção. Os sacerdotes trabalham ao sábado, por quê? Porque Deus estabeleceu assim. As pessoas tinham que levar o sacrifício para o sacerdote aos sábados também, porque Deus estabeleceu assim. Isso é uma exceção ao descanso sabático, e não a regra. Né? Então, é um mandamento cerimonial se sobrepondo ao moral? Não. Deus está dizendo que, excepcionalmente, isso seria continuado aos sábados. Isso não seria transgressão. É um mandamento se sobrepondo ao outro? Não. São os 2 mandamentos em harmonia. Ou seja, Deus dizendo que mesmo no dia de descanso, como nós estamos em pecado, nós precisamos oferecer sacrifício. Veja que não tem dificuldade em se entender isso. E aos sábados, inclusive, Deus mandava oferecer em dobro. Por quê? Porque o sábado era um dia diferenciado. Então, veja, não tem nenhuma contra... seria uma lógica, alguma lógica válida se no sábado, inclusive, oferecesse a mesma quantidade. Não, no sábado oferecido em dobro. Então, ou seja, eu descanso de toda a obra secular, e já que eu estou descansando de toda a obra secular, que eu vou ter mais tempo, então o sacrifício é em dobro, ou seja, isso mostrando que eu me volto a Deus muito mais do que os outros dias. Então, o sacrifício em dobro, ele mostra isso pra gente, né? O ser humano se voltando a Deus muito mais aos sábados, inclusive o sacrifício mostrando isso. Ele vai buscar mais a Deus, ele vai oferecer mais sacrifício, ele vai passar mais tempo com a família. Ele vai cuidar mais da sua vida espiritual, ele vai refletir mais. Até porque ele vai oferecer sacrifício em dobro, ele vai refletir mais sobre isso. Então é isso. Então não tem mandamento se sobrepondo. Não é o cerimonial se sobrepondo ao moral. E aí Jesus estaria em contradição, porque ele teria que corrigir o sábio lá, né? Ele fala, vendo que ele respondeu sabiamente. Mas vendo que ele respondeu sabiamente com erro?
dizendo que isso é mais importante que aquilo, sendo que não é, né? Afinal de contas, a revelação de amor a Deus são as duas coisas, né? Tanto oferecer sacrifício, como obedecer a Deus em outras coisas, né? Então, veja, olha só, Gálatas 5,14, né? Que vós, irmãos, fosse chamado da liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros. Carne e cobiça contra o espírito, espírito contra a carne, né? As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Mas o fruto do espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, contra essas coisas não há lei. Então, veja, ele está dizendo aqui, o que é amar a Deus? Como se manifesta o amor ao próximo como a si mesmo? É quando você deixa de lado o adultério, não adultera, não fornica, não comete impureza, não comete lascívia, não idolatra, etc. Então é isso que ele está falando. Veja, ele está falando, olha aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E aí nós temos outro ponto aqui também. Ele fala o quê? Olha só. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo que quando se diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, todos esses mandamentos estão envolvidos. Então, quando o homem disse lá, ó, amar ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo é mais importante do que o sacrifício e o holocausto, ele está dizendo que esses mandamentos são mais importantes. Agora, quando eu transgrido um desses mandamentos, o que eu tenho que fazer? Tem que oferecer sacrifício. Tem que oferecer sacrifício para perdão dos pecados, e não só sacrifício por oferta pacífica, etc, né? Veja, não tem nada de mandamento se sobrepondo aqui, né? Jesus não está ensinando que o cerimonial se sobrepõe ao moral. Ele está dizendo que, justamente pela transgressão dos mandamentos morais, eu preciso sacrifício, inclusive aos sábados. É isso que ele está falando. Então ele diz assim, olha, você não vê que os sacerdotes trabalham aos sábados. Quando eles falam violam o sábado, o que ele quer dizer? Sábado é o dia para descanso e eles trabalham ao sábado. Eles estão violando a lei? Não, porque a lei não diz que o sacerdote era proibido. Pelo contrário, a lei obrigava o sacerdote a trabalhar aos sábados. Simples, né? Não tem muito o que ver ali. Veja como é simples de enxergar, né? Capítulo 12, versículo 5. Entendeu? Então, não dá para ir a ferro e fogo até o fim com esse negócio de lei moral e cerimonial. Não. Então, detalhe que, complementando aqui a sua... Então, veja, não dá para ir a ferro e fogo, mas ele não é que ir a ferro e fogo. É ser coerente com o que está sendo ensinado. O próprio Paulo, que você usa tanto, que eles usam tanto, né? Fala que esses mandamentos se resumem a amar ao próximo a si mesmo. Então, quando eu combino isso com o que o homem disse lá para Jesus, então é o quê? Então, amar ao próximo como a mim mesmo é obedecer a todos esses mandamentos que são mais importantes que o holocausto e sacrifício. E são mandamentos não cerimoniais, né? A sua resposta é excelente, pastor. A questão é a seguinte, quando se divide lei moral e lei cerimonial, eu também concordo. Tem cerimoniais e tem leis morais ali. O problema é que eles se detêm que o decálogo, os 10 mandamentos, são os morais. E o restante é cerimonial. Só que no restante dos 613 mandamentos, também tem leis morais que se mantêm até hoje também. Por exemplo, a ideia da questão dos... E nesse ponto, né, não tem a ver com guardar ou não guardar o sábado. Tem a ver com teologia específica em relação ao que é moral e o que não é moral, né? Essa ideia também de que tal coisa é civil, tal coisa não é muito complicada. Tem muito mandamento que cristãos não entendem como mandamentos morais e que são mandamentos morais, né? Inclusive. Sexo entre parentes. Sim. Você não pode ter sexo com a sua cunhada, com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó. Com a sua... Ei, não é moral? Essa lei não é moral. Não pode ser cerimonial. Então, essa questão. Tem uma pergunta aqui, aliás, tem várias, eu vou tentar selecionar algumas. O Silver, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se somente a aliança antiga de Abraão, somente os judeus podem guardar o sábado, porque Jesus, como judeu, não guardou o sábado? Jesus não guardou o sábado como judeu? Jesus guardou o sábado. Jesus não guardou o sábado dos fariseus.
Porque o sábado dos fariseus era o sábado religioso, não é o sábado bíblico. Então, Jesus é chamado ele é acusado de quebrar o sábado. Mas eu creio que Jesus não quebrou o sábado, porque ele guardou o sábado da Bíblia e não o sábado dos fariseus. Jesus disse assim, ó, vocês, em Mateus capítulo 15, vocês inventam tradições e quebram mandamentos para guardar a tradição de vocês. Então, não vale, né? Esse sábado dos fariseus não é o sábado bíblico. Então, Jesus guardou o sábado? Guardou. Por que Jesus guardou o sábado? Pastor, mas se Jesus guardou o sábado, então nós também devemos guardar o sábado? Então, mas Jesus guardou o sábado porque ele viveu no Antigo Testamento. O Novo Testamento não começa quando Jesus nasce, começa quando ele morre. Você percebe? Aí fica fácil, né? Você inventar uma teologia, né? A Jesus guardou porque ele estava sujeito ao Antigo Testamento. Então, quer dizer, tudo que Jesus falou, então, está sujeito ao Antigo Testamento. E se tudo que Jesus falou está sujeito ao Antigo Testamento, eles não obedecem nada do que Jesus ensinou. Quando Jesus fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele ordenou quando? Ele ordenou antes de morrer, não é isso? Agora, de onde se tira? Onde está escrito que Jesus obedeceu porque ele estava sujeito ao Antigo Testamento? E depois da morte dele, não precisaria mais. Quando Jesus ensinou isso? Em momento algum. Isso é baseado único, exclusivamente, baseado numa visão isolada, tendo como base os livros de Paulo. Hebreus capítulo 9 diz assim, ó, porque um testamento, acho que é o versículo 15, ele diz assim, ele é mediador de uma nova aliança, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Porque onde há testamento, é necessário que aconteça a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de morte. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque a primeira aliança foi sancionada não sem sangue. Então ele está dizendo o seguinte, que o Novo Testamento, muito embora na nossa divisão bíblica, Jesus nasce no Novo Testamento, o Novo Testamento começa em Mateus 1, mas na vida real começa em Mateus 27. Quando ele morre. Quando ele morre. Quando o sangue de Cristo é derramado, esse é o sangue da nova aliança. Então ele tinha que guardar o sábado, porque o sangue dele não tinha sido vertido. Então, essa é uma questão importante, né? Quando você está... parentes, né? Parentes, se você tem parente na sua casa... Então veja, e lá em Lucas 23, 56, Jesus já tinha morrido, já tinha sido enterrado, e as mulheres não sabiam dessa... Elas conviveram com Jesus e elas não sabiam. E no sábado guardaram, e Lucas também não sabia disso, porque ele fala, guardaram conforme eu, no sábado descansaram conforme eu, mandamento, Jesus já tinha morrido. Aí eles vão dizer o quê? Não, mas só valeu quando Jesus... E Lucas diz, elas guardaram conforme o mandamento. Então, ou seja, quando ele escreve isso, se entendia que a guarda das mulheres naquele momento era segundo o mandamento. E aí eles vão dizer o quê? Ah, não, porque só vale depois que Jesus ressuscita. Então eles vão inventando, né? Então a partir daqui, que se você quiser assistir, guardar o sábado de César Cavalcante, eu acredito que já foi o suficiente, né? A partir daqui eu acredito que eles vão pegar coisas mais genéricas, e aí, se você quiser estudos a respeito do sábado, né? Temos no canal, e posteriormente aí a gente pode até, de repente, dar continuidade, mas já foram bastante vídeos, né? Então, bastantes vídeos, né? Muitos vídeos, né? Então, espero que tenha auxiliado a todos, e até o próximo estudo.